Oi, tudo bem? Eu sou Samuel, ilustrador digital, e hoje eu gostaria de compartilhar como eu perdi o meu medo de cores. É isso mesmo, medo de cores. Bom, isso começou quando eu já era criança. Desde pequeno eu nunca coloria meus desenhos, tipo, eu sempre deixava no grafite e ficava por isso mesmo. E por quê? Porque eu tinha medo. Tinha medo de estragar o desenho, achando que se eu pintasse poderia arruinar o desenho. Se ele já estava bom lá, então pra que arriscar adicionando cores? Eu pensava assim, né? Aí essa insegurança foi crescendo dentro de mim, ao ponto de que apenas virou meu modus operandi, sabe? Nunca pintar nada, e quando eu pintava eu usava tipo as cores mais seguras, sabe? É, Aquele clássico de pegar uma cor e na hora de sombrear só pegar uma versão mais escura dessa cor e acabou, é isso. E eu me acostumei com isso. Aí de uns anos pra cá eu decidi querer trabalhar com ilustração digital, um grande erro. E percebi que se eu quisesse trabalhar com isso eu teria que superar essa minha rixa que eu tinha com as cores e muitas outras coisas, não só com as cores, né? E pela primeira vez eu estudei desenho. Eu nunca tinha estudado desenho, porque desde pequeno esse é tipo o meu hobby principal. Então eu nunca precisei estudar, só a prática de desenhar todo dia desde sempre acabou me fazendo desenhar bem, sabe? Aí agora mais recentemente eu sinto que tipo, eu não me curei desse medo. Eu apenas dei um grande passo nessa minha jornada com as cores. Recentemente eu adquiri um curso e calma lá, isso não é propaganda nem nada. E você não necessariamente precisa desse curso para conseguir melhorar em questão de cores. É só a minha experiência. Enfim, eu comprei esse curso e em um dos seus módulos tinha um exercício que me sugeriu pintar a pele usando cores não tão convencionais para a pele. Tipo, pegar um tom de pele e colocar um verde lá do nada, sabe? Usar cores mais ousadas. E fugir daquele clássico que eu já falei sobre pegar uma cor e escurecer ela e chamar isso de sombra. E esse foi o resultado do exercício que eu fiz relacionado a isso. Então, esse aqui é o desenho que eu fiz no estudo. Eu desenhei 4 mãos em poses diferentes, com tons de pele diferentes e utilizando cores que eu não tô tão acostumado assim. Essa primeira aqui, essa foi a primeira que eu fiz de todas. Dá pra ver até que as cores estão meio tímidas ainda, né? É só uma sombrinha verde aqui e ali, um pontilhado vermelho ainda, um highlight. Aí depois, essa foi a segunda mão que eu fiz e essa é a minha favorita de todas que eu fiz. Eu gostei muito da combinação de roxo, azul, amarelo e o tom de pele. Eu nunca tinha testado nada desse tipo. Foi quase como um desafio me permitir usar cores tão diferentes assim num desenho, numa coisa que não deveria, assim, entre aspas, teoricamente não deveria ter cores tão diferentes assim, né? E eu gostei muito do resultado. Eu achei que valeu super a pena. Aí eu fiz essa outra mão aqui, também gostei bastante dos tons de roxo e azul que eu usei nela, junto com a pele escura, acho que combinou bastante. E uma coisa que eu gostei muito de usar foi esses pincéis aqui de risquinhos e de bolinhas. Eu acho que dá um visual muito interessante para a peça. E essa daqui que foi uma mão que eu gostei muito também. No processo que eu tava fazendo eu achei, nossa, vai ficar uma bosta porque eu usei esse vermelho como se fosse a sombra, o azul pra fazer a luz, eu achei que não ia ficar legal e no final eu gostei bastante, é a minha segunda favorita depois dessa daqui. Pessoalmente eu acho que eu me superei em questão do costume das cores com esse exercício e eu com certeza pretendo em peças futuras tentar fazer uma coloração desse tipo. E é isso. Viu o desenho? Gostou? Então. Agora, eu queria falar também que uma coisa que eu achei muito. O que eu achei mais interessante é o que
o que desbloqueou essa minha relação com as cores, de tentar usar um pouco mais do que o normal, não foi estritamente o conteúdo do curso, o conteúdo didático. Tipo, ele me ajudou, obviamente, mas o que realmente me desbloqueou foi simplesmente que a ideia de tentar fazer um desenho com essas cores diferenciadas. Tipo, porque durante a leitura do livro que eu tava tendo, eu não tive esse pensamento, tipo, nossa, e se eu usar cores mais diferentes para pintar a pele? Se eu misturar, se eu fizesse tom de pele e colocar uma sombra azul e uma luz amarela? Eu não tinha passado pela minha mente, apesar de estar de fato estudando cores. E essa ideia que o livro me deu foi o pontapé inicial para eu testar e gostar de experimentar cores dessa maneira. Não foi exatamente uma nova habilidade, mas sim uma coisa que eu sempre, não sempre, né, mas que eu já era capaz de fazer e que eu só nunca tinha tentado. E quando eu tentei, eu descobri que eu conseguia fazer. Eu nunca tinha tido a coragem de tentar. E às vezes é isso que falta para você evoluir, tipo, um empurrãozinho. Se você quiser tentar desbloquear alguma coisa, desbloquear a sua mente para alguma insegurança quanto ao desenho, eu sugiro para você primeiro identificar o seu medo, tentar enfrentá-lo de frente. Se é alguma matéria de arte que você não tem noção nenhuma, você pega um tutorial e assiste. Dá um jeito de se armar contra essas inseguranças. Esse medo que te impede de evoluir. Tipo, eu sei que a pior coisa em questão de desenho é você ter um atestado da sua incompetência com aquela coisa, com aquela matéria do desenho. Você tentar assim, do nada, e perceber que você não sabe fazer aquilo de maneira alguma. É o meu caso com anatomia, tipo, eu sei o básico, mas eu ainda preciso estudar muito. Eu fui tentar fazer um desenho de um corpo esses tempos e percebi que eu esqueci, porque eu me habituei a desenhar só animais, bichos, criaturas, monstros e esqueci dos humanos. E às vezes pode ser meio assustador encarar essa realidade diferente, sabe? De você ser incapaz de fazer uma coisa, de você perceber que você não tem habilidade para aquilo. Mas como você vai evoluir se você evita as suas dificuldades? Não tem como. Era isso que eu tinha para falar. E quem quiser saber qual é esse tal curso que eu tô falando, que eu adquiri e que me ajudou, é o curso Teoria da Criatividade e Cor do Léo MK. É isso. Tchau. Oi, esse é o fim do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu ainda não tô lá, essas coisas, né, com o canal, mas eu vou tentar ir postando aos pouquinhos. Não sei com que frequência eu vou postar, então não vou prometer nada. Essas são as minhas redes sociais, se você quiser ver os desenhos que eu posto, me segue lá. Meu ArtStation também, que é onde eu faço meu portfólio, se quiser dar uma olhada. E é isso, obrigado por assistir e tchau.